Propósito número 5. Você foi feito para uma missão. O fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Provérbios capítulo 11, versículo 30. 36º dia. Feito para uma missão. Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 18. A coisa mais importante é que eu cumpra minha missão, o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Atos, capítulo 20, versículo 24. Você foi feito para uma missão. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Essa atribuição é conhecida como sua missão. Deus quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo, quanto uma missão no mundo. Seu ministério é seu serviço junto aos que creem. Colossenses capítulo 1, versículo 25, Coríntios capítulo 12, versículo 5. E sua missão é seu serviço junto aos que não creem. Cumprir sua missão no mundo é o 5º propósito de Deus para a sua vida. Sua missão traz significado à sua vida. William James disse: o melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que sobreviva a ela. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. Todo o resto acabará desaparecendo. É por isso que devemos ter uma vida dirigida por propósitos. Vidas empenhadas na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério e no cumprimento de nossa missão na Terra. Os resultados dessas atividades irão durar e para sempre. Se falhar em cumprir a missão que Deus lhe deu na Terra, você terá desperdiçado a vida que Deus lhe concedeu. Paulo disse: minha vida não tem nenhum valor, a menos que eu a use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Obra de contar aos outros as boas novas sobre a maravilhosa bondade e sobre o amor de Deus. Atos, capítulo 20, versículo 24. Existem pessoas boas neste planeta que somente você poderá alcançar em virtude de onde você vive e do que Deus o fez ser. Se ao menos uma pessoa for para o céu por causa de você, sua vida terá sido relevante para a eternidade. Comece a olhar em torno, em seu campo missionário pessoal, e ore: Deus, quem você pôs na minha vida para que eu contasse a respeito de Jesus? O cronograma de Deus para a finalização da história está relacionado à conclusão de nossa incumbência. Hoje em dia há um interesse crescente na segunda vinda de Cristo e no fim do mundo. Quando isso ocorrerá? Logo antes de Jesus ter subido aos céus, os discípulos lhe fizeram a mesma pergunta e a resposta foi bastante reveladora. Ele disse: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículos 7 e 8. Quando os discípulos quiseram conversar sobre as profecias, Jesus rapidamente mudou a conversa para o evangelismo. Ele queria que eles se concentrassem em sua missão no mundo. Em essência, ele disse: os detalhes da minha volta não são da sua conta. O que é da conta de vocês é a missão que lhes foi dada. Concentrem-se nisso. Especular sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil, pois Jesus disse: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus capítulo 24, versículo 36.
Como Jesus afirmou não saber nem o dia, nem a hora, por que você deveria tentar calculá-lo? O que sabemos com certeza é isto: Jesus não irá voltar até que todas as pessoas que Deus separou para ouvir sua palavra a tenham ouvido. Jesus disse: as boas novas sobre o reino de Deus serão pregadas em todo o mundo e em todas as nações. Depois virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Se você quer que Jesus volte o mais rápido possível, concentre-se em cumprir sua missão e não em desvendar a profecia. É fácil nos distrairmos e desviarmos de nossa missão, porque Satanás nos prefere fazendo qualquer coisa, exceto partilhando a fé. Ele o deixará fazer todo tipo de boa ação, contanto que não leve ninguém para o céu consigo. Mas no instante em que você começar a levar sua missão a sério, fique certo de que o diabo irá lançar todo tipo de distração contra você. Quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus: todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Quanto lhe custará cumprir sua missão? Cumprir sua missão irá exigir que você abandone seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a sua vida. Você não pode apenas acumulá-la com todas as outras coisas que gostaria de fazer. Você deve dizer, tal qual disse Jesus: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Submeta seus privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambições a Deus. Pare de fazer orações egoístas como: Deus abençoe o que quero fazer. Em vez disso, ore: Deus, ajude-me a fazer o que estás abençoando. Entregue a Deus uma folha em branco com seu nome assinado embaixo e peça para Ele preencher. A Bíblia diz: antes, entreguem-se inteiramente a Deus, o corpo todo, pois que vocês voltaram da morte e desejam ser instrumentos nas mãos de Deus, usados para seus bons propósitos. Romanos capítulo 6, versículo 13b. Comprometendo-se com a realização de sua missão, aconteça o que acontecer, você irá experimentar a bênção de Deus de uma forma que poucas pessoas já experimentaram. Não há quase nada que Deus não faça pelo homem ou mulher que se comprometer em servir o reino de Deus. Jesus prometeu: Deus lhe dará tudo de que precisam no dia a dia se vocês viverem para Ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação primária. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mais um para Jesus. Meu pai foi pastor por mais de 50 anos, servindo principalmente em igrejas pequenas da zona rural. Ele era um simples pregador, mas era um homem com uma missão. Sua atividade favorita era levar equipes de voluntários ao exterior, a fim de erguer igrejas para pequenas congregações. Durante sua vida, papai ergueu mais de 150 igrejas por todo o mundo. Em 1999, meu pai morreu de câncer. Na última semana de vida, a doença o mantinha acordado em estado de semiconsciência, quase 24 horas por dia. Quando sonhava, falava alto sobre o que estava sonhando. Sentado ao lado de sua cama, aprendi muito sobre meu pai, apenas escutando seus sonhos. Ele revivia seus projetos de construção, um após o outro. Certo dia, já próximo ao fim, enquanto minha esposa, minha sobrinha e eu estávamos ao seu lado, papai ficou subitamente agitado e tentou levantar-se da cama.
Logicamente, ele estava muito fraco e minha esposa insistiu em que ele voltasse a se deitar. Mas ele insistia em tentar sair da cama. Então minha esposa acabou por perguntar: Jimmy, o que você está querendo fazer? Ele respondeu: tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. Ele começou a repetir essa frase sem parar. Na hora que se seguiu, ele provavelmente repetiu a mesma frase mais de 100 vezes. Tenho de salvar mais um para Jesus. Quando me sentei próximo à sua cama, com as lágrimas escorrendo, inclinei a cabeça para agradecer a Deus pela fé de meu pai. Naquele momento, papai estendeu o braço, pôs sua frágil mão sobre minha cabeça e disse, como se estivesse me comissionando: salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Pretendo que esse seja o lema do resto da minha vida. E também o convido a considerar esse objetivo o foco de sua vida. Porque nada fará diferença maior na eternidade. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar com o que mais importa para Deus. E o que mais importa para Ele é a redenção das pessoas que Ele fez. Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus, a cruz prova isso. Oro para que você esteja sempre atento a fim de alcançar mais um para Jesus, de maneira que no dia em que você estiver diante de Deus, você possa dizer: missão cumprida. 36º dia pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão. Fui feito para uma missão. Um versículo para memorizar. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Uma pergunta para meditar. Que temores me impedem de cumprir a missão da qual fui incumbido por Deus? O que me impede de contar aos outros as boas novas?